Já parou para pensar que existe uma força invisível que basicamente comanda toda a nossa experiência mental? Pois é um superpoder que todo mundo tem, mas que a gente raramente para notar. A atenção. Ela é tipo um motor silencioso que nos permite aprender, lembrar, enfim, viver. Vamos mergulhar nisso. Pensa só, neste exato momento. O que está acontecendo no cérebro que permite que alguém foque nesta voz e consiga, ao mesmo tempo, ignorar um carro passando na rua ou talvez outra pessoa falando no cômodo ao lado? Essa habilidade de filtrar o mundo é o primeiro sinal do poder da nossa atenção. E aqui está a definição mais formal. Atenção não é só prestar atenção. Não mesmo. É um mecanismo bem complexo, super dinâmico. É ele que seleciona no que focar, que distribui nossos recursos mentais e que mantém esse foco pelo tempo que for preciso. É o verdadeiro gerente de projetos da nossa mente. Bom, ao longo desta análise a gente vai desvendar esse mecanismo. Vamos começar definindo a atenção e entendendo por que ela é o pilar da mente. Depois a gente explora os diferentes tipos e fases e, para fechar, vamos ver o que acontece quando esse pilar tão fundamental falha. Ok, vamos começar pelo básico. Por que a atenção é tão, mas tão crucial? É simples. Sem ela, quase nenhuma outra função mental mais complexa conseguiria funcionar. Ela é, literalmente, a porta de entrada para a consciência. E aqui a gente vê uma ideia central. A atenção não é só mais uma habilidade, ela é a base de todo o resto. Pensa na memória, no aprendizado, na tomada de decisões. Nada disso funciona direito se a atenção não estiver lá primeiro, para selecionar, capturar e processar as informações do mundo. É como um holofote que ilumina exatamente aquilo com que a nossa mente vai trabalhar. E essa frase ilustra perfeitamente a importância disso. Quando a atenção falha, o impacto não é pequeno, não. Afeta tudo, desde o trabalho até os relacionamentos. A capacidade de ter uma vida funcional, plena, depende diretamente de um sistema de atenção que esteja saudável. Certo. Agora que a gente já estabeleceu a importância da atenção, vamos, digamos, abrir o capô e dar uma olhada nas diferentes engrenagens que formam esse motor. Porque a atenção não é uma coisa só, ela se manifesta de várias formas diferentes. Primeiro, a direção do foco. A atenção externa é quando a gente olha para uma pintura ou escuta uma música. Já a interna é quando a gente se perde numa lembrança da infância ou planeja o que vai fazer amanhã. Uma olha para fora, a outra para dentro. Simples assim. E o controle, como fica? Bom, a atenção voluntária é a nossa escolha consciente de ler um livro, por exemplo. A gente decide onde colocar o foco. Agora, a involuntária é quando um barulho muito alto nos assusta. Ninguém escolhe prestar atenção. O estímulo simplesmente captura o foco à força. A gente também pode falar da amplitude do nosso foco. A atenção global é como ver a floresta inteira, sabe? Ter uma noção geral do ambiente. Já a atenção seletiva, por outro lado, seria como examinar uma única folha naquela floresta, ignorando todo o resto. E olha, a lista continua, o que mostra como a atenção é versátil. Temos a atenção dividida, que é a nossa famosa e muitas vezes bem ineficaz tentativa de ser multitarefa. A atenção sustentada, que é crucial para tarefas longas, tipo dirigir numa estrada. A atenção aberta, que é a mais óbvia, quando a gente move os olhos para focar em algo. E tem também a fascinante atenção encoberta, que é a nossa capacidade de focar em algo na visão periférica, sem olhar direto. É como dar uma espiada mental. Vamos avançar um pouco e ver como esse processo todo se desenrola. Porque a atenção não é só um estado, ela é um processo que acontece numa sequência clara, quase como se fosse uma peça de teatro em 3 atos. O processo é um ciclo constante com 3 passos bem claros. Primeiro, alguma coisa captura nossa atenção, essa é a fase de início. Depois, a gente mantém o foco naquilo, a fase de manutenção. E, finalmente, quando não é mais relevante ou a gente decide mudar o foco, a atenção cessa, liberando os recursos mentais para o próximo ciclo. Agora que a gente já viu como a atenção funciona e os tipos que existem, precisamos olhar para o outro lado da moeda. O que acontece quando esse sistema tão complexo começa a falhar? As consequências podem ser bem sérias. No extremo mais grave, temos a aproxia. É a incapacidade quase total de focar a atenção. É uma condição devastadora, que torna praticamente impossível interagir com o mundo de forma coerente. Uma condição mais comum é a hipoprosexia, que é uma diminuição geral da capacidade de atenção. Isso se manifesta como dificuldade de concentração, um cansaço mental constante e uma percepção mais fraca dos estímulos ao redor, o que torna tudo mais difícil e exaustivo.
Existem também outras alterações que talvez soem um pouco familiares. Por exemplo, a distraiabilidade, que é aquela sensação de que o foco fica pulando de uma coisa para outra, sem controle. E também a labilidade atentiva, aquela oscilação frustrante no desempenho, muitas vezes ligada à ansiedade, sabe? Num momento o foco está lá, no outro a mente simplesmente se dispersa. E tudo isso nos leva a uma questão final e muito, muito relevante para os nossos tempos. A gente vive num mundo que luta o tempo todo pela nossa atenção, com notificações e estímulos por todos os lados. A questão que fica é: como é que se pode proteger e fortalecer esse recurso mental tão valioso? A resposta para isso talvez defina a qualidade de vida no século XXI. Se você está gostando dessa aula, eu recomendo acompanhar ela lendo o slide sobre o conteúdo que estará no primeiro link da descrição.